Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E para quem estava com saudade das aulas de língua portuguesa, hoje eu vou falar sobre substantivos. Lembrando que vai ser uma visão geral, eu não vou me aprofundar, só vou apresentar algumas coisas aqui e depois eu vou falar sobre alguns especificamente. Bom, vamos lá, gente. O que é um substantivo? Substantivo é o quê? É a classe de palavras que nomeia as coisas, certo? É a classe de palavras que nomeia as coisas. Então tudo aquilo que você usa para nomear as coisas é um substantivo. Fio, computador, câmera, chão, azulejo, quadro. Também o nome de pessoas também, tá, gente? Por exemplo, Amanda, Aline, André, Roberto, Cíntia e por aí vai. Bom, nós temos os substantivos comuns, coisas em geral, e substantivo próprio. As pessoas conhecem mais esses. Esses aí. Os comuns e os próprios. Os comuns, as coisas em geral, como eu falei, e o próprio nomeia pessoas ou lugares. Então vamos lá, gente. Por exemplo, se eu tenho aqui Rio de Janeiro, Brasil, México, Ipatinga, Contagem, Belo Horizonte, ou nome de bairros também, né? Copacabana, Ipanema, São Cristóvão, Realengo. São substantivos próprios. Lembrando que quando você vai escrever substantivo próprio, tem que escrever com letra maiúscula, independente se ele está no início da frase, no meio ou no fim. Substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Não esqueçam isso. Agora, muita gente só conhece isso, dos substantivos. Não é apenas isso, gente. Tem mais coisas também. Exemplo, nós temos substantivos abstratos e substantivos concretos. Como assim? Eu tenho uma aula só sobre substantivo abstrato e concreto, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Substantivo concreto, as pessoas só lembram assim, concreto é aquilo que você pode pegar e o abstrato é aquilo que você não pode pegar. Não, não é bem assim. Substantivo concreto, lógico, caneta, piloto, é substantivo concreto. Mas o que é o substantivo concreto? Substantivo concreto é aquele que não deve sua existência a outrem, ou que ele existe por si só. Como assim? Por exemplo, essa caneta, vamos pegar aqui, caneta. Você depende de alguma coisa, independente se alguém fez ou não, não importa. Depende de alguma coisa para ela existir? Não, ela está aqui, certo? Pulseira, panela, lâmpada, livro, são substantivos concretos. Por quê? Porque eles estão ali, não depende de outra coisa para acontecer. Agora, dor é o substantivo abstrato, ó, dor. Por quê? Porque ela não existe sozinha. É necessário existir um ser e é necessário o quê? Algo infligir dor a este ser. Tudo bem até aí? Amor é um substantivo abstrato. Por quê? Porque depende de alguém. Depende de algo para acontecer. Certo? Nós também temos frio. Frio depende do tempo, da circunstância para acontecer. Agora, lembrando, dependendo do contexto, algumas palavras elas podem ser substantivo, pode ser um substantivo, ou a palavra pode ser, dependendo do contexto, adjetivo. Lembrando, falei sobre a minha aula de classes gramaticais. Eu explico o que é um substantivo, o que é uma conjunção, o que é uma preposição, o que é um advérbio, o que é um adjetivo, o que é um verbo e por aí vai. Por exemplo, se eu digo assim, se eu boto assim, Roberto tomou um coice de um burro na fazenda.
Nossa, esse coice aqui ficou horrível, né? Vamos consertar isso aqui. Tá. De um burro. Esse burro aqui, ó, é o substantivo. Eu estou me referindo aqui ao animalzinho, ao bicho, certo? Roberto tomou um coice de um burro. Agora, se eu digo assim, ó, isso aqui é um exemplo. Se eu coloco aqui, ó, o presidente é muito burro. Nesse caso aqui, isso aqui é adjetivo, porque eu estou qualificando, no caso, o presidente. Certo? Que presidente é esse? Pode ser o presidente da República, pode ser o presidente de um clube, por aí vai. Certo? Então vamos aqui. Então temos que tomar cuidado com isso. Dependendo do contexto, uma palavra ela pode ser substantivo ou ela pode ser um adjetivo. Então, voltando ao que eu estava falando sobre substantivo abstrato e substantivo concreto. Agora, o substantivo concreto, ele também pode nomear seres fictícios. Pode. Por exemplo, Saci. Ah, eu não concordo com essa regra. Também não, mas eu não posso ensinar errado. É substantivo concreto. Cânon de Gêmeos. Ele deve a existência dele dentro da história a alguém? Não. Substantivo concreto. Anjo. Substantivo concreto. Deus. Espírito. Substantivo concreto. Embora estando lidando com conceitos, se existe ou não é outra coisa, certo? Substantivo concreto ele nomeia seres fictícios também. Só lembrar disso. O substantivo concreto ele nomeia aquilo que não deve a sua existência a outra, certo? Mesmo se for fictício ou não, pode ser algo do folclore ou pode ser algo real. Vai ser substantivo concreto. Então quer dizer que espírito é um substantivo concreto? É. Deus é substantivo concreto? É. Ganesha é substantivo concreto? É. Se existe ou não já é outra coisa. Lembrando, vamos continuar então. Nós temos também substantivo simples e o derivado. Por quê? Porque na língua portuguesa existe o processo de derivação de palavras, existe composição. A derivação acontece não só com substantivos, acontece com os verbos também. Por exemplo, eu tenho o verbo por. É a palavra original. O verbo por. Se eu tenho aqui repor, aqui eu tenho o quê? O prefixo dando origem a uma outra palavra. No caso aqui, eu tenho uma derivação. Só que aqui, claro, aqui é verbo, não é substantivo. Mas isso pode acontecer também com o substantivo. Então nós temos o quê? Simples e o derivado. O simples é a palavra que não deriva de outra. Exemplo aqui, ó, papel. É um substantivo simples. E nós também temos o quê? Papelaria. Tá? Papelaria. Esse aqui é substantivo derivado. Entenderam aí? Muito bem, continuando. Agora, uma coisa que pega muito. Antes de falar do comum de dois gêneros, do sobrecomum, eu falar sobre o gênero do substantivo. O substantivo ele tem gêneros. Lembrando que tem alguns substantivos que você não vai encontrar o gênero oposto. Não vai. Por exemplo, nós temos o quê? Nós temos o cavalo e a égua. Ok? Nós temos, por exemplo, no caso, médico e médica. Médico é gênero masculino, médica, gênero feminino. Ok. Mas existem palavras, por exemplo, mesa. Mesa é um substantivo de gênero feminino. Ok? Não vai ter o meso. Não vai ter isso. Vai ter mesa. Cadeira, gênero feminino. Relógio é um substantivo de gênero masculino. Então nós temos o quê? O gênero dos substantivos. Isso é o quê? Regra da língua portuguesa. Agora, para poder falar sobre o comum de dois gêneros, sobre o comum e o epiceno, eu tinha que falar sobre isso. Existem aqueles que se aplicam tanto ao gênero feminino quanto ao masculino. Esses são os substantivos comum de dois gêneros e o sobrecomum. Vamos começar pelo comum de dois gêneros. Ele se aplica tanto ao gênero feminino quanto ao gênero masculino. O que vai mudar é o quê? O artigo, a palavra que acompanha o substantivo.
Vamos lá. Eu tenho aqui assim, por exemplo, o repórter. Eu tenho aqui o repórter. E eu tenho a repórter. Repórter é um substantivo comum de dois gêneros. Temos outro também, dentista. Eu tenho o dentista e eu tenho a dentista. Eu tenho também estudante. Estudante é um comum de dois gêneros. Por quê? Porque eu sei que eu estou me referindo a um estudante do sexo masculino quando eu falo o, ou do sexo feminino quando eu falo a estudante. Agora, o sobrecomum. O sobrecomum também faz referência. Ele se refere ao gênero masculino e ao feminino. O que vai mudar? Só que ele não muda o artigo. Então, essa é a diferença do sobrecomum. Então, como é que eu vou saber se refere ao gênero masculino ou feminino? Pelo contexto. Pelo contexto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Levei minha cachorrinha ao veterinário. Ponto. O animal está muito doente. Levei minha cachorrinha ao veterinário. O animal está muito doente. Por quê? Animal é sobrecomum. Eu sei que está se referindo a um ser do gênero feminino por causa do contexto aqui das duas frases. Outra palavra também que é um substantivo sobrecomum. Criatura, gênio, são substantivos sobrecomum. Você não tem a gênia. Não, é o gênio. Ídolo. Por exemplo, quando eu falo assim, Emily é um ídolo mundial. Esse ídolo, estou me referindo ao quê? Um ídolo mundial. Eu estou me referindo a uma mulher, que é a Emily. Só que ídolo, você não coloca uma ídolo. Mas pelo contexto eu sei que estou me referindo ao quê? A moça, ou seja, ao gênero feminino. Agora, quando eu digo, por exemplo, Raul Seixas foi um ídolo brasileiro, eu estou me referindo a um homem, ao sexo masculino. Se eu estou me referindo ao sexo masculino, claro que ídolo é uma palavra masculina, só que você está se referindo a um homem por quê? Porque você sabe pelo contexto da frase. Certo? Então, ídolo também, ele é um substantivo sobrecomum. Existem outros também. E existem os substantivos epífenos. Gente, o epífeno também se refere ao gênero masculino e ao feminino ao mesmo tempo. O que vai mudar é o seguinte, ele se aplica aos animais e você tem que colocar a palavra fêmea e macho na frente. Isso que gera dúvida em algumas pessoas. Então, exemplo, panda. Não existe o pando, existe panda só. Se eu estou me referindo a um panda que é do sexo masculino, eu vou colocar um panda macho. Ou, no caso feminino, panda fêmea. Outro substantivo epífeno. Onça. Onça também é substantivo epífeno. Se eu me refiro a um macho da espécie, eu boto esse aqui, ó. Onça macho ou onça fêmea. Esse é substantivo epífeno. Agora, mas se eu estou falando alguma coisa sobre panda, sobre onça, estou me referindo apenas ao bicho em si. Eu sou obrigado a colocar isso aqui? Não é obrigado a colocar. Agora, se você faz referência ao sexo do animal, aí você vai colocar, porque não existe pando. Não, vai ter panda. Não tem onço, é onça. Outro substantivo epífeno, jacaré, koala, por exemplo. Não existe o jacará ou a jacará, não existe. Existe jacaré. Ou é jacaré fêmea ou jacaré macho. Tudo bem? Então, gente, eu acho que até extrapolei um pouquinho no vídeo, porque é uma apresentação geral, né? Depois eu vou explicar cada um de forma específica, cada substantivo. Mas eu coloquei aqui uma visão geral para que vocês entendam que o substantivo não é apenas aquela divisão clássica de comum e próprio. Não. Tem muito mais coisas que nós precisamos entender. E até mesmo dentro do contexto, a palavra ela pode mudar de classe gramatical. Ela pode ser substantivo ou pode ser um adjetivo. E tem outras coisas também na língua portuguesa, que se eu for explicar aqui vai ficar um vídeo muito extenso. Então eu vou parar
por aqui, mas antes de terminar o vídeo, vou deixar o clube de membros para vocês que querem conhecer, pessoas que nos ajudam e quiser fazer parte, fique à vontade. O clube de membros é um recurso da plataforma, gente. Você não é obrigado, você pode e quer, faça parte. Então deixo aqui para vocês conhecerem também, para que vocês que querem fazer parte, ajude. Lembrando, você não tem cartão de crédito, não tem como ser membro, então o que você pode fazer? Tem a chave Pix, você pode contribuir também. Outra coisa, não tem como ajudar, quer ajudar, mas não tem como ajudar financeiramente? Não tem problema, o que você pode fazer? Curta, compartilhe, comente com respeito, que isso ajuda bastante. Tá? Assista as propagandas até o final, que é outra coisa que é importante. Assim você estará me ajudando. Lembrando que você já é inscrito, traga outras pessoas para se inscrever. Os inscritos tragam. Agora, você não é inscrito, inscreva-se no canal. Isso vai ajudar bastante. Agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos. Ó, tchau, tchau.